Oi gente, aqui é a Neia Pugas do canal Arte Reforma e hoje nossa aula está muito especial porque vamos fazer mais um quadro utilizando o bico de confeitar. O tema escolhido dessa vez foi orquídea. Fiquem comigo até o final para não perder nenhum detalhe do passo a passo. Vamos juntos aprender? Aqui estou usando uma tela no tamanho 40 por 60, tinta acrílica para artesanato na cor verde esmeralda e uma esponja, essas de lavar a louça, do lado amarelo. A esponja eu umedeço na água e torço. É só mesmo um preenchimento para o fundo da tela. Faço uma marcação de 13 centímetros e um traço. Aqui vai ser a bancada onde vai ficar apoiado o vaso. Com as cores verde vici, azul turquesa e amarelo indiano, eu venho espatulando todo o fundo da tela. Aqui eu vou dar a ideia de uma janela aberta, então essa parte esquerda que eu faço com verde vici é o lado de fora da janela. O azul turquesa eu uso para integrar com o vici e dar a luz. A parede venho fazendo com amarelo. Sabe aquelas casas bem antigas de madeira que já receberam várias camadas de tinta e depois vem descascando? Então essa é a ideia que eu quero dar para esse quadro. Fazer um cantinho bem aconchegante, gostoso de olhar, bem rústico, lindo e simples. Agora eu uso a cor azul. Esse é um gel envelhecedor, mas pode também ser feito com a tinta acrílica na cor azul ultramar. Só tô colocando mais cores mesmo na parede. Aqui onde vai ser a bancada, né? Eu venho colocando agora o terra de cena queimada, fazendo só um fundo mesmo para preparar a bancada. E vai brincando com as cores, espalhando, espatulando sobre todo o fundo do quadro. Uso agora magenta, dando mais vida e cor ainda a essa parede. Não esqueça de se inscrever no canal para sempre estar recebendo esse tipo de conteúdo. E a você que já é inscrito, meu muito obrigada de todo o coração.
Com a cor sépia, eu venho pintando a janela. E com o verde vici misturado com o sépia, eu venho espatulando aqui no parapeito e também na lateral da janela. Vai ficar bem rústico, bem em relevo. Só mais um pouquinho de amarelo. Como eu disse, é aquela parede que parece que está descascando já várias camadas de pintura, né? Venho espalhando. Dando um pouco de luz ali na janela, na lateral e no parapeito. Com branco de titânio, pouquinho de diluente para tecido, eu misturo, deixo a tinta mais molinha. Coloquei um pingo de violeta para não ficar tão branco. Diluente. Venho fazendo agora a cortina. Essa cortina está imitando um tecido de voal, que é transparente, então eu não posso cobrir toda essa pintura de fundo. Vou cobrir quase toda, mas vai aparecer ainda um pouco do que eu fiz no fundo. Aqui eu faço a marcação das dobras do tecido e venho esfumando, apagando esse contorno forte com o branco. Realcei bem os contornos com o branco, utilizando o pincel chato aqui para espalhar bem e esfumar. Agora com um pouquinho do azul e o branco, eu venho apagando para não ficar tão forte, tão esbranquiçado essa cortina, para ela ficar mais suave. E vou espalhando aos pouquinhos por cima, sem cobrir toda a pintura de baixo. Esfumando e puxando a tinta, espalhando. Só com a sujeirinha no pincel, eu não posso carregar o pincel e fazer isso, porque senão eu vou cobrir todo o fundo.
Com pouca tinta na esponja do lado verde, eu venho bem de levinho, pintando sobre a cortina sem apertar, bem suave mesmo. Com uma fita crepe larga, eu marquei ali onde vai ser a bancada. Agora, com gesso em pó e água, eu fiz uma massinha. E nessa parte que eu delimitei com a fita crepe, eu vou preenchendo com o gesso. Vou fazer uma falsa madeira aqui. Com espátula, o gesso em pó e água, eu só venho espalhando. Bem simples, bem fácil de fazer e vai ter mais uma textura diferente no quadro. Depois do gesso bem seco, eu dou uma leve lixada com uma lixa própria para a madeira. E venho agora com betume. Esse daqui é um betume em pasta, diluí com um pouquinho de água rasa, bem pouquinho. Pego um pincel de cerdas duras e venho passando ali sobre o gesso, para fazer a imitação de uma bancada de madeira, só a frente, a fachada da bancada aqui, que tá aparecendo. Pinto toda essa parte branca de gesso com o betume.
Olha, fica parecendo uma madeira. Agora venho sombreando ali as dobras da cortina, só para dar mais profundidade no tecido. Agora eu venho fazendo o molde do vaso. Estou usando papel cartão, lápis e uma régua. Eu marquei uma altura de uns 12 centímetros. Aqui na boca do vaso ficou mais ou menos 6 centímetros desse lado. Embaixo, no pezinho, na base, 5 centímetros. Aí o papel tá dobrado, né? Então é metade. Então vai dar 5 de cada lado e 6 de cada lado. Faço um pontilhado agora, arredondado, para fazer o formato do vaso. Recorto. Em cima de outro papel, dobro de novo, só para ver o meio, coloco o molde e risco. Poderia desenhar direto nesse papel também, mas é só para facilitar, para vocês entenderem melhor. Recorto com estilete, pode ser esse estilete precisão ou estilete comum. Centralizo o vaso em cima dessa bancada. Prende com uma fita crepe. E de novo, com a massinha de gesso e água, eu venho preenchendo. Esse vaso ele já vai ficar em relevo. Coloquei mais gesso, que eu quero agora uma massa mais grossa, mais pastosa. Vai espalhando com uma colher. E venho alisando agora com a espátula. O gesso seca muito rápido, então não pode demorar nesse processo. Dou uma alisada. Tiro o molde. E agora com o pincel, sempre umedecendo ele na água, eu venho limpando essas lateraisinhas, onde borrou um pouco. Com o dedo também molhando na água, eu venho arredondando os cantinhos do vaso, para dar mais realismo, mais volume. E sempre com o pincel, umedeço, tiro excesso e venho limpando toda essa sujeirinha do gesso que borrou dos lados. Com régua e estilete eu faço uma marcação ali na boca do vaso e no pezinho. Com uma esteca para biscuit, eu venho moldando, modelando ali. Pode ser também uma faquinha, uma reguinha, só para dar uma rebaixada ali, fazer um baixo relevo.
limpo com paninho, pincel de novo. E assim o vaso vai sendo todo moldado. Com mais um pouquinho de gesso, agora mais molinho. Eu coloco ali mais no meio, só para dar mais volume no meio desse vaso, para ficar mais gordinho, mais bojudo. Depois de seco, dá uma lixada, igual eu lixei ali a mesa de madeira. Esse gesso eu não consegui deixar ele bem lisinho. Lixei, ainda ficou umas imperfeições, mas depois de pintado ele não apareceu muito. Lixando as laterais para deixar mais arredondado. Agora uma lixinha de unha eu tô usando. Começando agora a pintura das folhas. Estou usando uma espátula pequena e tinta acrílica para tela. Estou espalhando e moldando o formato da folha da orquídea, que é arredondada. Essa cor é o terra verde, mas pode ser o verde beci, verde oliva. Então, eu tô deixando uma camada bem grossinha, sobrepondo uma folha sobre a outra. Usando a tinta como se fosse uma massinha de textura, tá? Agora, quem entra em ação de novo é o bico de confeitar e a manga de confeitar. Coloco num copo para facilitar e as tintas acrílicas para a tela, amarelo cádmio escuro e amarelo cádmio. Coloco dentro da manga. Esse bico é o bico pétala número 123. Da Wilton.
Passo com o pincel só uma marcação onde vão ficar as primeiras pétalas da orquídea. Ela tem umas camadinhas de pétalas, né? Essas são as que ficam bem embaixo. E venho, olha, pressiono o bico e solto, pressiono e solto, pressiono e solto. Esse é o bico de confeitar mesmo, você acha em casas com produtos para confeitaria ou pela internet, pelo Mercado Livre. Faço toda a marcação onde eu quero pôr as orquídeas, tá? Esse bico pétala, ele tem essa curvinha, tá? Que forma a pétala. Essa parte menor, mais estreitinha, eu vou deixar sempre virada para fora e a maior para dentro. Encosta, as pétalas de baixo já estão secas, encosta, sobe, faz uma curvinha e desce. Limpa o bico sempre que for recomeçar. Aí eu encosto no ponto que eu quero sair, sobe, faz a curvinha, o desenho da pétala e desce. Encosto, faço o movimento da pétala e volto, desce. Mais uma vez, encosto no ponto que eu quero sair, sobe, gira, dá uma leve giradinha e desce. Só dou agora uma arrumadinha com o pincelzinho ali para não ficar tão alto no acabamento. E vai assim por todo o quadro. Então, essa é a segunda camada das pétalas da orquídea. Enquanto seca minhas pétalas, eu venho lixando de novo o vaso, que agora tá bem seco, e vou fazer a pintura.
todo o fundo dele eu pintei com branco Paris. Tá? Esse branco é na tinta PVA, mas pode ser também na mesma tinta para tela, tá? Com a tinta acrílica na cor grafite, eu venho sombreando esse vaso. E também com a tinta azul, azul seco, eu venho dando um pouquinho de cor, dando um sombreado dos lados, dando mais um efeito de arredondado no vaso. Com pincel macio, vou trabalhando. Agora eu faço os cantinhos com pincel liner. Retoco os acabamentos. Coloco mais um pouquinho de azul e cinza, sempre pincelando no sentido do vaso, tá? Nas laterais ali um movimento mais arredondado. Agora com o stencil de arabesco eu vou fazer a estampa do vaso. Pincel Pitois e a tinta azul seco, com pouquinha tinta no pincel, limpa bem num paninho e vem só circulando sobre o stencil. Agora com outro pincel eu tiro todos os borradinhos que ficaram ali que eu não quero. O nosso vaso ganhou uma cara nova, uma estampa toda feita com stencil, bem simples de fazer. Agora já estou com o bico pétala menor, esse é o número 102, da Wilton também, bico de confeitar. Estou usando a cor agora amarelo limão, que é mais clarinho, e fazendo toda essa parte de baixo, essa pétala de baixo da orquídea, tá? Agora só faço um contorninho ali pequeno nas pétalas que eu já havia feito antes, só para dar mais sobreposição. Agora, no saquinho pequeno, eu coloco a tinta cobre, tinta acrílica cobre, metalizada, só para fazer o pistilo de dentro da orquídea, tá? Que é aquela sementinha, não é bem uma sementinha, mas é aquele pistilinho que fica lá dentro da orquídea. Só para dar um relevinho, para dar mais um pouquinho mais de realismo. Com a mesma tinta cobre, eu venho fazendo alguns sombreados, agora que a tinta tá bem seca, tá? As pétalas estão bem secas. Eu venho com o cobre, um pincel arredondado, fazendo um leve sombreado entre cada pétala, só para dar mais um pouquinho de profundidade e realismo. Ele fez muita diferença fazendo esse leve sombreado. Se você ainda não viu, eu tenho outro quadro aqui no canal que eu também ensino a fazer com bico de confeitar. Eu estou ensinando a pintar uma cerejeira toda feita com bico de confeitar, ficou lindo. Até hoje estou muito apaixonada por aquele quadro, todo mundo está gostando muito. Então, se você ainda não viu, eu vou deixar o card aqui em cima, tá? Para você ver o vídeo da cerejeira, que também foi feita com bico de confeitar.
Olha, bem de pertinho agora o sombreado, tá? Um pincelzinho redondo, macio. Eu só contorno ali entre cada pétala e vou suavizando, esfumando. Em todas as pétalas, entre uma e outra, né, onde tem a sobreposição, eu fiz a sombra, para separar uma da outra. E agora, para finalizar a orquídea, eu venho de novo com esse bico pétala pequeno e faço só essas duas pétalazinhas bem pequenininhas que fecha o pistilo da orquídea. Olha só, encosta e solta, só uma meia curvinha, uma meia vírgula você faz. Encosta e solta. Depois que secou, eu fiz mais uma camada, tá? Porque eu queria mais relevo nessa parte. Com o verde VC e verde inglês claro e uma espátula, eu só venho dando a luz nas folhas. Dou umas pinceladas de leve nessa parte de baixo da cortina, que ela tá aparecendo, né, ali atrás. Faço um sombreado do lado direito do vaso, que é onde tá batendo a sombra. E com o cobre metalizado, eu faço uma luz aqui nessa bancada, nesse pedacinho da bancada onde tá batendo a luz, e no comecinho da janela lá no parapeito, tá? Usei a mesma cor que eu usei lá na orquídea, que é o cobre metalizado. Também tinta acrílica, né? Realço aqui o sombreado do vaso. E só os acabamentinhos mesmo para detalhar mais ainda a pintura. Com a cor verde inglês claro, eu coloquei um saquinho, cortei uma ponta bem fininha e venho agora realçando os cabinhos, dando relevo nos cabinhos, tá? Eu já havia pintado eles com verde VC, com pincel e espátula, agora eu venho fazendo com a tinta mais clara para realçar e dar ainda mais relevo nesses cabinhos.
São simples acabamentos que fazem toda a diferença no final. Agora, só mais uma camadinha de luz nas folhas com verde inglês claro e uma espátula bem pequenininha. Aqui está o quadro pronto, mais uma aula que eu fiz para vocês com muito carinho, espero muito que vocês tenham gostado. Mais uma técnica com o bico de confeitar e hoje foram essas lindas orquídeas. Eu levei o quadro para pôr moldura, essa moldura simples de madeira, mas que deixou o quadro ainda mais lindo. Obrigada a você que ficou comigo até o final e até o próximo vídeo.